Agora, a gente vai explicar cada um dos itens da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. O primeiro item que você precisa saber é a conta, o saldo do início do período. Então, o que aconteceu? Imagina que você teve lá, aqui em X1, você teve um lucro de 100. Beleza? Você teve um lucro de 100. E o que acontece? A lei manda o seguinte, olha, o estatuto, né, as sociedades anônimas são formadas por estatuto, o estatuto fala o seguinte, ó, você vai pagar dividendo de 60%, você vai constituir reservas de 30% do lucro, de modo geral, e você vai aumentar o capital social com 5%. Então, beleza. Feito isso aí, o que vai acontecer? Você tem aqui a conta você tem aqui a conta lucros acumulados, com o valor de 100. Ok, quando você vai propor os dividendos, o que você vai fazer? Você fará o seguinte, ó, você vai tirar aqui 60 de lucros acumulados e vai jogar para dividendos a pagar. 60. Morreu. Quando você vai constituir reserva, você vai fazer o quê? Você vai tirar aqui da reserva de lucros acumulados e vai jogar lá para a reserva de lucro, para uma das espécies de reserva de lucro. 30. Você vai aumentar o capital social, você vai tirar lá de lucros acumulados e vai jogar aqui para o capital social. Ora, isso zerou o seu saldo, galera? Não. Sobrou quanto? Sobrou 5. Só que, de acordo com a Lei 11.638, que modificou a Lei 6.404, esse saldo final, ele não pode subsistir. Então, se isso acontecer, o que você deve fazer? Você deve propor o que nós chamamos de dividendos adicionais. Né? Tem uma norma do CPC que trata só sobre os dividendos. Acho que é a orientação OCPC 08, se eu não me engano, ou ICPC 08. Beleza. Então, quando você tem lucro, você não pode levar lucro de X1 para X2. Então, em X2, a sua conta lucros ou prejuízos acumulados, ela precisa estar zerada. Porque você teve lucro e esse lucro ele precisa ser todo distribuído. Agora, quando você tem prejuízo, você tem X1, aí você teve um prejuízo. Quando você teve um prejuízo, vamos supor, de 200, esse prejuízo, ele pode sim ir para X2. Vamos supor que você abateu, vou explicar isso daqui a pouco, você abateu tudo que tinha para abater, mas ainda assim continuou um prejuízo de 50. Esse prejuízo, ele pode sim começar lá no início do exercício seguinte, tá bom? Só o lucro que não pode. Portanto, a conta lucros acumulados, você pode afirmar hoje que ela é uma conta
transitória. Fechado. Então você já sabe lá sobre o saldo inicial da DLPA. Então nós estamos falando disso aqui, ó. Item a item aqui do artigo 186. O próximo item é o chamado ajuste de exercícios anteriores. O artigo 186, parágrafo 1º da Lei 6.404 diz o seguinte: como ajuste de exercícios anteriores, serão considerados apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Então vamos de esquematização? Vamos lá. O que é um ajuste? De exercício anterior. É quando você tem mudança de critério contábil retificação de erro que não possam ser atribuído a fato subsequente. Ou seja, é algo que aconteceu lá atrás. Decoraram essa literalidade? Por quê? Porque isso caiu na prova de 3 dias atrás. 3 dias. E já está aqui. Olha lá. Ajuste de exercícios anteriores, CESP, Analista e BCRH 2018. O CESP gosta de DLPA e DMPL, tá? Essa aula não necessariamente é só para o CESP, mas é porque o CESP gosta desse assunto. Ajuste de exercícios anteriores afetam a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, desde que sejam derivados de fatos subsequentes. E agora, pessoal? Ajuste de exercícios anteriores afetam a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Correto. Desde que sejam derivados de fatos subsequentes? É isso que nós falamos aqui? Não. Nós falamos que ele não pode ser atribuído a fato subsequente. O ajuste de exercício anterior é algo relativo a uma coisa lá do passado. Portanto, está errado. E é muito importante anotar também que o FIPECAF, né, a nossa Bíblia da Contabilidade, fala o seguinte, que você também tem que divulgar em nota explicativa você tem que falar quais foram os ajustes de anterior, o ajuste de exercício anterior feito, tá bom? Então, é importante você saber também que o ajuste de exercício anterior não é uma conta, é como se fosse uma subconta. Não existe no PL a conta ajuste de exercício anterior, tá? É uma subconta. Beleza?
para que vocês precisam entender que é uma subconta. Não existe lá exercício de exercícios anteriores no PL. Ela vai ser lançada diretamente em lucros ou prejuízos acumulados. Tudo tranquilo até aqui? Então vamos continuar. Agora, o que mais que você precisa saber? Vejam bem. Nós temos na contabilidade um pronunciamento que cai bastante em prova de concurso, que é o chamado CPC 23. CPC 23. O CPC 23, ele trata de basicamente 3 assuntos. Primeiro, das políticas contábeis. Segundo, da mudança de estimativa. Contabilidade é difícil, né, galera? Mudança de estimativa. E, por último, da retificação de erro. Você sabe o que é cada um desses aqui? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para que vocês possam entender rapidamente, porque o objeto dessa aula não é o CPC 23. O que é uma política contábil? A gente sabe que uma empresa, por exemplo, ela tem lá uma série de estoques, né? Ela tem uma série de estoques. E aí, ela fala o seguinte, fala, bom, eu vou avaliar todos os meus estoques pelo critério média ponderada. Então, quando ela fala que vai avaliar todos os seus estoques pela média ponderada, na verdade, isso aqui é uma política contábil que ela está utilizando. Tá? É uma política contábil, ela está utilizando isso como política. Ou quando ela fala assim, olha, os meus veículos, eles serão depreciados pelo método da linha reta. Vejam, isso é uma política ampla que a empresa vai utilizar para todos os seus itens. Então, é uma política contábil. Agora, o que é uma mudança de estimativa? O que é uma estimativa contábil? Estimativa contábil é basicamente o seguinte. Imagina que você tem um veículo. E quando você tem um veículo, o que acontece? Você vai falar, bom, eu preciso definir a minha vida útil. Qual que é a vida útil do meu veículo? Quanto tempo esse veículo vai durar? Vamos supor, né, a gente sabe que o veículo tem o prazo lá previsto no imposto de renda, de depreciação, mas vamos supor que na contabilidade o que prevalece é a melhor estimativa contábil. O cara falou, bom, esse veículo ele tem uma vida útil de 6 anos. Isso foi uma estimativa que eu fiz no começo da minha vida útil. Só que o CPC 27, ativo imobilizado, chega e fala o seguinte, fala, olha só, no final de cada exercício social, o que você precisa fazer? Você precisa revisar a vida útil e o valor residual. E se houver alguma alteração, você precisa alterar o cálculo. Se houver alguma alteração, você vai precisar adequar o seu ativo imobilizado. Então, quando isso acontece, né, o seu primeiro valor aqui que foi encontrado, que é uma vida útil de 6 anos, ele não está incorreto, não é mesmo? Ele não está incorreto. Só que agora você tem uma estimativa melhor. Vamos supor que você fez a reavaliação e a nova vida do seu veículo, ela é somente 4 anos. Ou seja, ela diminuiu. Isso significa que você vai precisar reajustar o valor da sua depreciação, etc. e tal. Mas não que a primeira estimativa que você fez, ela estivesse incorreta, tá bom? Então,
prestem atenção, conseguiram captar a diferença entre uma política contábil e uma estimativa contábil? E erro é o que todo mundo sabe, é um erro, beleza? Então o que você precisa saber? Tanto a política contábil como a mudança de estimativa como a retificação de erro, eles podem ser ajustados ali na conta no patrimônio líquido. E o que você precisa compreender para sua prova? Se você mudou, por exemplo, de média ponderada, você chegou e falou o seguinte, falou, olha só, eu não quero mais avaliar os meus estoques pela média ponderada, nós vamos mudar para PEPs. Nós iremos mudar para o PEPs. Quando eu faço essa mudança, da média ponderada para primeiro que entra, primeiro que sai, PEPs ou FIFO, First In, First Out, né? O que acontece? Isso é uma mudança de política contábil ou é uma alteração de mudança de estimativa? Mudando de média para PEPs. É uma alteração de política contábil. Né? É uma alteração de política contábil. E quando você altera a sua política contábil, você precisa fazer uma aplicação que nós chamamos, valendo um chopp, alguém sabe? É uma aplicação retrospectiva. Ou seja, você precisa retroagir no seu estoque, você precisa retroagir como se você sempre tivesse utilizado aquele critério. Então você faz uma aplicação retrospectiva, exceto se for impraticável. Isso aqui cai em prova, tá, galera? Exceto se for impraticável. Então, você vai fazer uma aplicação retrospectiva e vai alterar o que já foi. E qual é a conta? Agora valendo uma caipirinha, então, já que todo mundo ganhou o chopp. Qual é a conta que vai ser afetada quando você vai fazer essa aplicação retrospectiva? Alguém tem alguma ideia? Ora, você vai retroagir desde o começo e a sua alteração, ela vai ser feita na conta lucros acumulados, direto, lucros ou prejuízos acumulados. Como um ajuste de exercício anterior. Então você mudou de média para PEPs. Ora, você vai ter que fazer um reajuste, vai ter que mudar o seu estoque, vai mudar o valor do seu estoque. E aí você vai voltar e vai fazer desde o começo, tá bom? Beleza. Lucros ou prejuízos acumulados, ajuste de exercício anterior. Lembrando que ajuste de exercício anterior é uma subconta de lucros acumulados. Ótimo, parabéns aí a todos. Parabéns aos 800 aí que estão na luta. E agora, mudança de estimativa. Você mudou de 6 anos para 4 anos. E eu pergunto a você, a estimativa de 6 anos, ela estava errada? Sim ou não? Quando você fez ela no início da vida útil? Não. Estava certa. Só que pode ser que você tenha usado esse veículo mais do que esperava. Pode ser que ele tenha se desgastado de uma forma que você não esperava. E assim por diante. Então, a mudança de estimativa, ela tem uma aplicação prospectiva. Prospectiva é algo que é para frente.
Então, a mudança de estimativa tem uma aplicação prospectiva, beleza? Então, você não vai mudar nada na conta ajuste de exercício anterior, porque é uma aplicação para frente. Agora, a retificação de erro, e anotem que esse erro, para ser corrigido, ele deve ser material, né? Ou seja, ele tem que influenciar, ser capaz de influenciar as decisões que os usuários das demonstrações contábeis eles vão tomar. A retificação de erro, ela tem uma aplicação retrospectiva também. Tá bom? Também tem uma aplicação ali retrospectiva. Como, por exemplo, um erro matemático, um descuido que você teve, etc. e tal. Então, isso aí é uma aplicação retrospectiva. Apenas que vocês entendam. E aí, como é uma aplicação retrospectiva, você também vai lançar na conta lucros ou prejuízos acumulados como um ajuste de exercício anterior. Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que você tem uma despesa de juros no valor de 100 mil, só que você lançou erroneamente como 1 milhão. Então, o que houve? Você lançou aqui despesa de juros, aqui empréstimo a pagar, você abriu o razonete. Em vez de lançar 100 mil, você lançou 1 milhão. 100 mil, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Beleza. Se você percebeu isso imediatamente, tá? Se você percebeu isso imediatamente, você pode corrigir de uma das maneiras que nós já conhecemos, que é estorno né? Um estorno, por exemplo, que é você anular isso aqui, você vai anular isso aqui, vai matar o lançamento, ou você pode simplesmente acertar a diferença. Tudo bem, então se houve no mesmo exercício, se você percebeu no mesmo exercício, ok, você pode corrigir. Agora, se você só percebeu isso no exercício seguinte, você vai ter que ajustar. E você vai ajustar como?
você vai fazer o seguinte. Essa despesa de juros, prestem atenção. Se você lançou isso aqui em X1, como despesa, só que você não percebeu que isso estava errado em X1. E lá em X2, você viu que estava errado. Prestem atenção. Lá em X2 você viu que estava errado. Então eu pergunto, X1 e X2 são o mesmo exercício social? Sim ou não? Não, né? São exercícios diferentes. Só que o que houve, pessoal? Quando isso aconteceu, lá atrás, a sua despesa de juros ela já ficou lá errada. Ela já está lá errada. Você já zerou isso lá atrás, né? Já zerou essa despesa de juros e morreu, passou. Só que a sua conta empréstimos a pagar, ela ainda está aqui. Ela ainda está aqui com o valor de 1 milhão. E esse valor aqui, ele está certo ou ele está errado, galera? Ele está errado, né? Ele está errado. Só que você percebeu que fez caca. Então, como é que você vai fazer para ajustar? Você vai ter aqui a conta lucros acumulados, lucros ou prejuízos acumulados, que é a nossa DLPA, e você vai corrigir. Como? Você fará o seguinte, você vai lançar aqui 900 mil, que é a diferença, a débito, e vai lançar aqui 100 mil na conta lucros ou prejuízos acumulados. 100 mil não, desculpa. 900 mil também. Estava pensando lá na frente já. Quando você faz isso, vejam que você está corrigindo essa distorção que aconteceu lá no exercício de X1. E aí sim você está acertando. Por quê? Porque lá em X1 você lançou uma despesa indevidamente de 900 mil a mais. Agora você está corrigindo isso aqui, né? E a sua conta empréstimos a pagar também vai ficar com um saldo de 100 mil. Agora corrigiu, beleza? Agora sim, você não pode lançar isso aí como uma receita porque não faz parte mais desse exercício. Isso é relativo a um exercício que ficou lá em X1, mas nós já estamos em X2. Entendido, galera? Isso aqui é o que nós chamamos de ajustes de exercícios anteriores. Conseguiram entender? Lembrando que essa aula ela vai para a árvore do Estratégia Concurso, para todos os alunos, né, que se matricularam lá, que são nossos alunos aí do curso. Tá bom, pessoal? Então, isso aí é ajuste de exercícios anteriores. Muito bom. A explicação completa aí. Vamos lá. Agora vamos resolver algumas questõezinhas. Primeira questão diz o seguinte. Segunda questão, né? Ministério do Trabalho, ali embaixo. Erros no valor provisionado do imposto de renda a recolher sobre o lucro do período anterior devem ser corrigidos
Em contrapartida, a conta de lucros ou prejuízo, a conta de lucros acumulados, independentemente de seu valor. E aí, o que a gente falou do CPC 23 sobre a retificação de erro? O que nós falamos? É qualquer erro que é corrigido? Sim ou não? Não. A gente falou que a correção de erro, ela é feita se o erro ele é material. Portanto, o item está errado. Beleza. Próximo. Os ajustes de exercícios anteriores devem ser evidenciados na DLPA quando motivados por mudança de critério contábil ou retificação de erro atribuível ao exercício anterior, e não puderem ser atribuídos a fatos subsequentes. E aí? É isso que nós falamos? Opa, exatamente isso. O item, ele está correto. Beleza? Isso aqui nós já falamos. Reversão da reserva de lucros. Vamos falar um pouco sobre a reversão da reserva de lucros. Reversão da reserva de lucro é basicamente aquilo que nós falamos. Quando você constitui uma reserva de lucro, como por exemplo a reserva de contingência, você fez isso aqui. Você tem lá lucros acumulados, vamos supor. E aqui você tem reserva de contingência. Só um exemplo, tá? Pode ser reserva de lucro a realizar, qualquer outra reserva. E aí, você tinha aqui um valor de 100, vamos supor. E você constituiu uma reserva de contingência no valor de 20. Como é que você faz esse lançamento? Ora, você vai fazer aqui. Vai debitar a conta lucros acumulados, diminuindo o seu saldo, e vai lançar aqui na conta reserva de contingência, aumentando o seu saldo. Beleza. Aí suponha-se que o fato que gerou essa constituição da reserva, ele não aconteceu. Então, o que vai acontecer? Ora, você vai reverter, você vai simplesmente matar aqui a conta reserva de contingência, diminuindo o seu saldo e zerando esse valor, e vai lançar isso aqui para a conta lucros acumulados, aumentando o seu valor. Então, reserva de lucro é só isso. Beleza. Agora, outro ponto. Então, vamos lá. Rapidinho. Ajuste de exercício anteriores já foi. Isso aqui não cai. Reversões da reserva já foi. Agora, lucro líquido do exercício. Resultado apurado no exercício. Então, o resultado apurado na DRE
ele pode ser lucro ou ele pode ser prejuízo. Não é mesmo? Agora, se ele for lucro, beleza. Ele vai para a conta lucros acumulados. Agora, se for prejuízo, antes de você deixar a conta prejuízo acumulado, você precisa fazer as compensações. Por quê? Porque não faz sentido, você não pode ter, anotem, você não pode ter não pode haver reservas se houver prejuízo. Não faz sentido você ter uma reserva, você reservar algo do seu lucro se você está tendo prejuízo. Por isso que o artigo 189, parágrafo único da Lei 6.404, chega e fala o seguinte, fala, olha só, o prejuízo do exercício ele tem que ser absorvido em uma ordem. E qual é essa ordem? A ordem é o seguinte, é um macete que você vai decorar. Alguém sabe que macete é esse? É o seguinte, a Lua reluz ao relento na capital. Olha que coisa linda. É muito apaixonado, não é mesmo? Então a Lua reluz ao relento na capital. Beleza? Na capital. O que é isso, a Lua reluz ao relento na capital? É o seguinte. Quando você tem um prejuízo no exercício, você vai ter que compensar isso com as contas que já existem no PL. Então, a Lua é essa ordem que você vai utilizar. A Lua reluz ao relento na capital. Né? Olha que cute, que fofo. Então, a Lua reluz ao relento na capital. Como assim, Gabriel? Primeiro, vai morrer lucros acumulados. Segundo, reservas de lucros. Terceiro, a reserva legal, que é uma espécie de lucro, mas foi tratada separadamente. E por último, as reservas de capital. A Lua reluz ao relento na capital. Viu? Então garanto que com esse macete você nunca mais vai esquecer isso aí, porque é difícil decorar, né? Mas com esse macetinho aí é muito bom. Lembrando que segundo o artigo 200 da Lei 6.404, a utilização das reservas de capital para abater o prejuízo
é facultativo. Ok? É facultativo. Então, a Lua reluz ao relento na capital, lucros acumulados, reserva de lucros, reserva legal e reserva de capital facultativamente. Você vai errar isso na sua prova? Não vai, né? Tenho certeza que não. Então vamos ver se isso cai mesmo? Olha lá. A empresa Setas e Cetáceos S.A., em 1º de janeiro, apresentava PL de 105 mil, constituído de capital social, reserva legal, lucros acumulados. Soma do PL. Ao fim do mesmo exercício social, esse PL somava apenas 99 mil, em decorrência de prejuízo líquido apurado no exercício. Em face do fato acima, o aludido PL deve ser apresentado no balanço como se segue. E aí você tem aí capital social, tal. Capital, tá. Beleza. Então, o que aconteceu? Ora, você vai ter que diminuir o seu valor aí em 6 mil reais. Não é mesmo? Você vai ter que diminuir em 6. De 105, o seu PL vai diminuir para 99. Ou seja, significa que você teve um prejuízo de 6 mil. Como a Lua reluz ao relento na capital, você já sabe qual é a ordem de absorção desse prejuízo. E qual vai ser? Primeiro, a Lua. Então, qual é a primeira conta que vai dançar aqui? Ora, lucros acumulados. Então, lucros acumulados vai morrer. 2 mil. Então, 6 mil, que é o prejuízo que eu tive, menos 2 mil, ainda sobram 4. Reluz, reserva de lucro. Nós temos alguma reserva de lucro? A reserva legal, mas ao relento fala especificamente da reserva legal, então aqui você vai matar a reserva legal, 3 mil, ainda sobrará um montante de 1.000. Só que é importante que você entenda que o capital social ele não deve ser reduzido. Então, como é que vai ficar o seu PL? Você vai ter aqui um capital social no valor de 100 mil e vai ter aqui um prejuízo acumulado no valor de quanto? No valor de 1.000. Portanto, vai ficar aqui um saldo de 99, exatamente como ordenou aí o enunciado da questão. Ó, ao fim do mesmo exercício social, esse PL somava apenas 99 mil reais. Portanto, o nosso gabarito, letra D de dado. Conseguiram entender? Não ia ser muito mais difícil acertar sem esse esquema? Agora com esse esqueminha, muito show, muito fácil, não é mesmo?
Beleza. Vamos para a próxima. Transferência para reservas de lucros. Como é que funciona isso? Então, basicamente, você tem lá a conta lucros acumulados e você vai transferir, né, o saldo para as reservas de lucro. Vamos lembrar rapidamente quais são as reservas de lucros hoje existentes. Você tem a reserva legal, lembrando que ela é correspondente a 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social realizado, né? Ou 30% quando a reserva legal mais as reservas de capital alcançarem 30%, limite facultativo. Lembrando que é o capital social realizado, né? É o capital social realizado. É o capital social menos o capital a integralizar. Próxima reserva de lucro. Você tem as reservas estatutárias, que são reservas que o estatuto cria, pode ser para finalidades diversas. Então o estatuto tem que fixar limite, critérios, percentual, etc. e tal. Você tem a reserva que é chamada de reserva de contingência, que nós já explicamos aqui N vezes. Você tem a reserva que é a reserva de incentivos fiscais. Quem tiver dúvida pode olhar a aula de passivo e PL que a gente ministra no Estratégia, que tem horas e horas falando sobre essas reservas. A reserva de incentivos fiscais é uma reserva justamente para tratar as doações que você recebe do governo, doações e subvenções governamentais. Você tem a reserva de retenção de lucros, ou também chamada reserva orçamentária, ou também chamada reserva de investimentos, que é uma reserva que a companhia pode deixar ali para investir em alguma coisa que ela queira, ela vai guardando ali um pedacinho do lucro para isso. Você tem a reserva de lucros a realizar, que é o quê? A reserva de lucros a realizar é basicamente quando você... Preste atenção, vou explicar muito rápido para que você possa entender a essência da reserva de lucro a realizar. A reserva de lucro a realizar basicamente é o seguinte: imagina que aqui você tem um lucro. Não. Tá. Isso aí. E aqui você tem o dividendo que você vai pagar. Só que o que acontece? Desse lucro, essa parcela aqui foi Espera aí, galera. Putz, sacanagem. Essa parcela aqui
Espera aí. Pronto. Essa parcela foi a prazo. Essa parcela foi à vista. Então vejam, o dividendo ele é apurado após o lucro. Né? Você tem o lucro, transferiu para o PL, e aí você vai apurar. Só que vejam, o seu dividendo ele é nesse tanto aqui. Você tem que pagar isso aqui de dividendo. Só que a parcela dita realizada do lucro, tá? A parcela dita realizada é isso aqui. O que entrou no caixa não foi o seu lucro inteiro. Por quê? Porque o lucro ele pode vir de uma parcela de venda a prazo ou de uma parcela de venda à vista. Só que o dividendo não. O dividendo você tem que pagar em cima do lucro, independentemente dele ter sido a prazo ou dele ter sido à vista. Por isso que a lei chega e fala, olha só, cara, nesse caso, vejam que você teve muito lucro que foi considerado um lucro a prazo. Quando isso acontecer, você pode pegar essa diferença aqui, ó, esse montante aqui, para o qual você, em tese, não tem caixa suficiente, você pode constituir o que nós chamamos de reserva de lucros a realizar, tá bom? Reserva de lucros a realizar. E aí, quando você receber esses valores, quando essas vendas a prazo forem recebidas, nesse caso, aí você vai poder pagar os dividendos, aí você paga esses dividendos. Entendido? Beleza. O que mais? Você tem uma outra reserva de lucro, que é a reserva para dividendos obrigatórios não pagos, que está lá no 204 da Lei 6.000, que está lá no artigo 204 da Lei 6.404, que diz o seguinte, ora, a reserva para dividendo obrigatório não pago é diferente da reserva de lucro a realizar. A reserva de lucro a realizar, você tem condições, você está numa situação confortável, sua empresa está bem, só que o seu lucro ele foi a prazo e o seu dividendo ele tem que sair do caixa. Então, nessa situação, não é muito justo você pagar. Aqui na reserva para dividendo obrigatório não pago, não. Aqui a situação financeira da companhia não permite que ela pague dividendos. Como, por exemplo, se a empresa tiver num processo de recuperação judicial. Então, olha, aqui não tem nada a ver com lucro a prazo, lucro à vista. A empresa ela só está numa situação financeira delicada. Ela está numa recuperação judicial, ela está numa autuação aí que está complicada perante o fisco, etc. e tal. E tem uma última reserva, que é uma reserva de capital e se tornou uma reserva de lucro, que é a reserva de prêmio na emissão de debêntures, tá bom? Isso aqui não vamos entrar em detalhe porque não é tão cobrado assim. Mas essas aqui são as reservas aí de lucro que podem aparecer na sua prova. Lembrando que as reservas são todas essas aqui, tá? Uma versão resumida, é claro, porque essa aula não é uma aula de reserva de lucro, essa aula é uma aula sobre DLPA, mas são assuntos que estão totalmente conexos. Bastante coisa nessa aula, né, galera? Basicamente é isso. Beleza. Agora, você precisa saber, nós temos um outro macete aqui que vai te ajudar em muito, que é o seguinte. Ué, cadê você? Que é o seguinte, as reservas de lucro,
elas têm um limite. Tá? As reservas de lucro, ela tem um limite. Só que olha lá o que diz o artigo 199 da Lei 6.404 e me diga se é fácil ou difícil decorar. Artigo 199. 2 horas de aula, a galera já está morta. O saldo das reservas de lucros, exceto as para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Atingido esse limite, a Assembleia deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. Ferrou, hein, Gabriel? E agora? E agora? Aqui é o seguinte. Vou te dar um outro macete que cai muito em prova. Que é o macete dos leões. Alguém conhece o macete dos leões? Você precisa saber o seguinte. Os leões eles têm que ser menor do que o capital social. Tá? Os leões, eles têm que ser menor do que o capital social. Esse é o macete que você vai gravar para a sua prova. Mas como assim? Bom, um segundinho aqui só para eu fazer um negócio. É o seguinte, não, faltou aqui. Os leões, eles têm que ser menor do que o capital social. Então, os leões são as reservas que entram aí para o cálculo do limite, que é o seguinte. Reserva legal reserva estatutária, reserva orçamentária, também conhecida como reserva de retenção de lucros ou reserva de investimento, e reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos. Então, os leões, eles têm que ser menor do que o capital social. É isso aí. E agora? Será que isso cai em prova? Vamos ver. Sesgran Rio, auditor júnior da Petrobras 2018. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o saldo das reservas de lucro, constituída com a destinação de parte dos lucros do exercício, tem um limite máximo. Atingido esse limite, a Assembleia da Companhia deliberará sobre a aplicação do excesso que for apurado na integralização de capital, no aumento de capital ou na sua distribuição na forma de dividendos.
Nesse contexto, feitos os registros contábeis da distribuição do lucro em reais, o contador apurou a seguinte composição do PL: capital social, reserva legal, reserva para contingências, reserva de retenção de lucros, reserva estatutária, reserva de lucros a realizar. Considerando apenas as informações recebidas e as determinações da lei da sociedade por ações sobre o limite máximo para o montante de lucros retidos na conta de reserva de lucro, o valor que excede esse limite em reais é D. Então vamos lá. Aqui a gente vai usar que macete, galera? O macete dos leões. Qual é o macete dos leões? Os leões, eles têm que ser menor do que o capital social. Então, quem são os leões? Leões é a reserva legal, a reserva estatutária, a reserva orçamentária de investimentos ou de retenção de lucro e a reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos. Então ficou muito fácil, nunca foi tão fácil ser auditor júnior da Petrobras 2018. Então, reserva legal entra no limite? Opa, entra. 390. É o L dos leões. Reserva para contingência, entra? Não. Reserva de retenção de lucros, ou reserva orçamentária ou reserva de investimentos, entra? Sim. Reserva estatutária, entra? Sim. E reserva de lucros a realizar? Não. Então, somando isso aqui, nós encontraremos o valor dos nossos leões. Zero, 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 4, 1, 7 com 3, 10, 14, 2.440.000. E qual é o valor do nosso capital social? O nosso capital social, ele é no valor de 2 milhões, portanto, nossas reservas de lucro excederam o capital social. R$440.000. Tem gabarito? Tem gabarito. Letra C. Sem o macete dos leões, ia ser fácil ou difícil acertar essa questão? Mas agora ficou mole. Né? Ficou mole. Ficou tranquilão. Beleza. Agora, dividendos, galera. Novamente, vamos tratar aí sobre um assunto bem legal, que são os dividendos. O que eu preciso saber sobre os dividendos para a minha prova? Eu já expliquei para você o que é o dividendo. Dividendo é a remuneração, né, do capital dos sócios. O que eu preciso conhecer dos dividendos? O artigo 202 é o mais importante. O que o artigo 202 fala? Fala o seguinte, que o estatuto ele é livre para fixar o percentual que ele quiser. Então, os dividendos eles são estabelecidos de acordo com o
estatuto. O estatuto, ele é livre. Se o estatuto falar, olha, dividendo é 50% do lucro, é 60% do lucro, é 70% do lucro, você vai seguir o que manda o dividendo. Não ajusta nada. Só faz o que manda o estatuto. Todavia, se o estatuto... Peraí. Aqui o estatuto expresso. Quando ele é expresso. Todavia, se o estatuto ele é omisso, aí você vai pagar como dividendo o valor de 50% do lucro líquido ajustado. Tá? Lucro líquido ajustado. E como que você vai encontrar o lucro líquido ajustado? O lucro líquido ajustado você vai pegar o lucro líquido do exercício vai tirar a reserva legal, vai tirar a reserva de contingência e vai somar a reversão da reserva de contingência. Além disso, facultativamente, né, tem a reserva de incentivos fiscais. Não vai caber aqui. Facultativamente, para o estatuto omisso, a reserva de incentivos fiscais e a reserva de prêmio na emissão de debêntures. Beleza? Só anotem aí, façam um adendo. Façam um adendo aí puxando uma setinha, que vocês irão entender. Então você vai pegar esse lucro líquido ajustado aqui e vai aplicar 50%. Isso se o estatuto ele for omisso. Beleza. Agora, se o estatuto chegar e fixar posteriormente, então se ele fixou posteriormente, você precisa saber que ele tem que ser no mínimo 25% do lucro líquido ajustado. Conforme isso aqui. Olha, esse é o esquema que vai te salvar a questão sobre dividendos. Tá? Esse é o esquema aí que vai salvar a sua questão sobre dividendos. Lembrando que o dividendo, ele é feito da seguinte forma. Você vai ter lá a conta lucros acumulados. E na hora que você for
declarar os seus dividendos, você vai tirar aqui da conta lucros acumulados e vai jogar para dividendos a pagar. Que é uma conta do passivo. E na hora que você efetivamente pagar, você vai fazer o seguinte, você vai tirar do caixa, diminuir o seu caixa, e aqui matar a sua conta de dividendos a pagar, zerando a obrigação. Entendido, galera? Ok. Agora isso aqui é o dividendo que é o chamado de dividendo mínimo obrigatório. Só que existem outros dividendos que são os chamados de dividendos adicionais. O dividendo obrigatório, portanto, nós vimos que ele é contabilizado aonde? No passivo. Só que o dividendo adicional, ele tem uma explicação diferente. O dividendo adicional é aquele dividendo extra. Seja para que não sobre, para que não sobre lucro no exercício, ou porque a empresa quer pagar. Então, o dividendo obrigatório, ele fica no passivo. O dividendo adicional, ele pode ser contabilizado ou não. Depende da data em que ele é declarado. Então, imagine o seguinte. Você tem aqui um exercício social que se encerrou em 31/12. Beleza, se encerrou em 31/12. E o que acontece? Imagine que antes dessas demonstrações se encerrarem, os órgãos de administração da empresa chegaram e falaram o seguinte, olha só, nós vamos pagar para vocês o dividendo. Pessoal, um segundo. Então, voltando, você pode pagar, além do dividendo obrigatório, o que nós chamamos de dividendo adicional. Então, prestem atenção, pessoal. O dividendo obrigatório, ele é classificado onde? Respondam. Vocês sabem me dizer? O dividendo obrigatório, ele é classificado, como nós já falamos, no passivo. Ele é classificado no passivo. Só que o dividendo adicional, não. O dividendo adicional, se ele for declarado aqui antes de encerrar o exercício social, ele vai ser
contabilizado em uma conta do PL. Uma conta do PL chamada dividendo adicional proposto, tá? Dividendo adicional proposto. Isso se ele for declarado antes do encerramento do exercício. Por que que ele vai ficar em uma conta do PL? Ele não pode ir para o passivo porque ainda não existe uma obrigação para a empresa. A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação numa SA, numa sociedade anônima. Então é ela quem tem que aprovar. Enquanto não for aprovado, você não vai fazer nada em relação àquele dividendo. Vai ficar lá no PL, mas você não pode, você não tem uma obrigação ainda, porque a Assembleia Geral precisa aprovar. Entendido? Agora, se esse dividendo adicional ele é declarado aqui depois que encerrou o exercício, então se ele é declarado depois, ele não é contabilizado nas demonstrações, vamos chamar aqui de X1 e aqui de X2. Se ele é declarado em X2, ele não é contabilizado nas demonstrações de X1. Por quê? Porque ele está sendo feito em X2. X1 já fechou. Então ele não é contabilizado nas demonstrações de X1, mas a empresa ela vai alegar, ela vai justificar, ela vai colocar isso em notas explicativas. Tá? Ela vai divulgar em notas explicativas. Beleza. Entendido? Entendido. Vamos ver rapidamente uma questão para a gente fechar esse bloco. Olha lá. O patrimônio líquido da empresa comercial MJDX S.A. em 31/10 de X0 era composto pelas seguintes contas: capital 8 milhões, reserva legal 200 mil, reserva estatutária 500 mil, reserva para expansão 300 mil, total do PL 9 milhões. A comercial MJDX obteve no ano de X1 um lucro líquido de 4 milhões e constituiu as seguintes reservas: reserva legal de acordo com o estabelecido na lei das SAs, reserva estatutária no valor correspondente a 10% do lucro líquido, reserva para contingências no valor de 800 mil. O fundamento econômico à reserva de expansão, contabilizada em 31/12 de X0, não existe mais, pois a empresa já concluiu o projeto de expansão. Sabendo que o estatuto da empresa não determina o critério para o cálculo do dividendo mínimo obrigatório, o valor a ser contabilizado no passivo como dividendos a pagar e o valor a ser contabilizado como dividendos adicionais no grupo PL são respectivamente. Então vamos lá. Parece que é uma questão difícil, mas é bem tranquila se a gente organizar aí as nossas ideias. Primeira coisa que você precisa saber, né, para você começar a elaborar a DMPL, é qual foi o lucro líquido do exercício. O lucro do exercício foi de quanto? R$ 4 milhões. E o que ela fez? Constituiu reserva legal de acordo com o estabelecido na lei das SAs. Né? Então,
Qual é o estabelecido na lei das SAs? É 5%. Né? 5% limitado a 20% do capital social não vai chegar nesse montante. Então, 5% de reserva legal. 5% de 4 milhões, 200 mil. Reserva estatutária no valor correspondente a 10% do lucro líquido. Então, reserva estatutária %10. E reserva para contingências, 800 mil. Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o dividendo. A questão quer saber o dividendo mínimo obrigatório. Como a questão não falou nada, ela foi silente em relação a um percentual, qual é o percentual que nós utilizaremos? Nós utilizaremos 50% do lucro ajustado. Então, qual vai ser o lucro ajustado? Bom, 50% do lucro ajustado vai ser 50% de 4 milhões menos a reserva legal, 200 mil, menos a reserva de contingência, 800 mil. Nós já falamos qual é a base de cálculo para o dividendo quando o estatuto é omisso. Então, você vai encontrar aqui um dividendo no valor de 50% de 3 milhões, que dá 1.500.000. Então, esse é o valor do dividendo. Todo mundo está entendendo, pessoal? Fechado. Agora vamos montar a nossa DLPA. Vamos montar a nossa DLPA agora? Como é que começa a DLPA? A DLPA, como não tem saldo inicial ali de lucro acumulado, etc. e tal, como é que a DLPA ela vai começar? Lucro líquido do exercício. Beleza. Agora você sabe que na DLPA você tem que tirar as reservas de lucro. E quais são as reservas de lucro existentes?
reserva legal, a estatutária, a de contingência, só que aí nós temos, além disso, nós temos os dividendos obrigatórios. Lembrando que a reserva estatutária, ela não entra no cálculo do lucro ajustado. O lucro ajustado, ele é calculado dessa maneira: lucro líquido do exercício, menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão de reserva de contingência. Não foi falado de reserva estatutária aqui para esse cálculo. Então, continuando. Aqui, dividendos obrigatórios. R$1.500.000, tá bom? Então, vamos lá. Aí tem um detalhezinho na questão que é muito importante. Vejam que aqui existe uma reserva que é chamada reserva para expansão, né? Que é uma reserva de investimento, reserva orçamentária, que é a mesma coisa. E a questão fala o seguinte: o fundamento econômico a reserva para expansão, contabilizado em 31/12 de X0, não mais existe, pois a empresa já concluiu o projeto de expansão. Então, o que você precisa fazer com essa reserva de expansão? O que você precisa fazer com essa reserva de expansão? Alguém sabe? Você tem que reverter. Você tem que reverter. Você vai reverter. Se você vai reverter, você lembra que isso aparece lá no artigo 186 da Lei 6.404. Se você vai reverter, você vai o quê? Diminuir ou somar? Você vai somar. R$300.000. Quando você fizer isso aqui, você vai encontrar um valor, um saldo, final de R$1.400.000 e 400.000. Mas aí eu pergunto, esse saldo final de 1.400.000, de acordo com as novas normas contábeis ocorridas desde a Lei 11.638, eles podem ficar no balanço? Eles podem subsistir ali? Você pode ter esse saldo final na sua conta lucros acumulados? Não. Não pode. Então, se você não pode ter esse saldo final na conta lucros acumulados, o que você vai fazer? Você vai lançar como dividendos adicionais. Então vai dar 1.400.000 de dividendo obrigatório e 1.500.000 de dividendo obrigatório
e 1.400.000 de dividendo adicional. Tá bom, pessoal? Então, nós esgotamos aí, assim, a DLPA. Tá? DLPA, portanto, esgotada quando concluímos aí esse assunto. Bom, espero que vocês tenham gostado, então, da aula. Agradeço a confiança de todos, agradeço a atenção, espero que tenha ajudado vocês a compreender essa matéria. Estamos sempre à disposição aqui no Estratégia, nosso fórum de dúvidas, para tirar as dúvidas de vocês. Leia o material em PDF também, porque é muito importante e vai ser muito melhor para que você possa aprender, até porque a linguagem escrita ela é muito mais objetiva do que a linguagem visual, né? Você aprende muito mais lendo do que vendo. Basta você comparar, por exemplo, uma mensagem de texto do WhatsApp com uma mensagem de áudio. Todo mundo odeia mensagem de áudio, né? Porque é mais enrolada, blá, 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 blá. Então, embora as aulas sejam boas, você vai ter que ler, tá? Não pode ser um concurseiro Netflix. Espero que tenham gostado. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.